Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui a gente vai iniciar o passo a passo desse tapete mirando aqui. É uma criação minha e tá sendo um sucesso no TikTok e aqui no meu ateliê. Eu vou estar utilizando a cor cru da marca Eurohome de numeração 6, tá? Branco da Eurohome também numeração 6. Barroco quartzo de numeração 6 também. E aqui o bege de numeração 6 também, tá bom? Para todos esses materiais, eu vou utilizar com a minha agulha de 4 milímetros da Tulip, porque o meu ponto se dá bem com essa agulha. Mas se você quiser, pode usar de 3,5 ou de 3 também, tá bom? Esse tapete ficou numa medida de 74 centímetros de comprimento por 44 de largura, tá? Com apenas 271 gramas. Isso mesmo, gente, ficou um tapete muito econômico e muito bonito e sofisticado. Então, bora lá pro passo a passo. Aqui na base, a gente vai iniciar na cor cru, tá bom? Você pode estar fazendo aí na cor que você quiser. Vamos iniciar um cordão com 43 correntinhas, tá? Não precisa fazer muito apertado para não dificultar depois na primeira carreira de ponto alto. Eu vou fazer as minhas 43 correntinhas e vocês fazem a de vocês aí, tá bom? Já estou aqui com as minhas 43 correntinhas finalizadas. Não apertei muito, tá? Vou laçar o meu fio e vou contar voltando pra trás, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e na próxima mais um ponto alto. E assim, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho aqui nessa base, tá? Eu vou fazer até o final aqui e já venho contar pra vocês o tanto de ponto alto que a gente precisa ter ao final. Vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí, tá bom? Cheguei aqui ao final da minha carreira com 41 pontos altos, tá? Aqui agora a gente vai iniciar a nossa curva. Ó, nesse último pontinho alto a gente vai entrar aqui nesse espacinho e aqui a gente vai fazer 4 pontos altos, tá bom? Com o que a gente já tem na base, vamos ficar com 5. 3 e 4. Não tem problema abrir aqui, tá, gente? E 5. Não tem problema abrir porque depois é só ajustar. Ficamos com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer isso nas duas curvas, tá? Vai ficar com 5. Laço meu fio, ó. Esse daqui, ele faz parte da curva ainda. Então, a gente vai entrar aqui nessa correntinha, tá? Ajustar certinho pra não ficar larguinho. Como que ele ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. E aqui a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Vou fazer aqui, e assim que chegar ao final eu vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Meus amores, aqui a gente vai chegar, ó, deixa eu só refazer esse último pontinho aqui, tá? Na parte reta do nosso trabalho, nós vamos ficar com um total de 39 pontos altos, tá bom? Tirando a parte da curva. Então, a gente até aqui tem 39 pontos altos. Aí, vocês conseguem ver que aqui sobrou aquelas 3 correntinhas iniciais, né? Ela vai ser o início da nossa curva, tá? A gente já começa pelo início. Então, a gente vai entrar aqui no pezinho e vai fazer um ponto alto, tá bom? Um ponto alto, aqui a gente já ficou com 2. Então, a gente vai fazer mais 3, que a gente precisa de 5 na curva, né? 3 e 4 e 5. Olha como que ficou. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Se eu for fechar aqui, nessa segunda correntinha, vai ficar um buraco aqui, não vai ficar legal. Então, eu sempre vou pular essa primeira e vou sempre fechar no segundo ponto, tá bom? E eu faço dessa forma. Se o seu ficar bom fechando aqui, não tem problema. Se você for fazer como eu, pulando esse primeiro e fechando no segundo, quando a gente for finalizar a carreira, não pode esquecer desse pontinho aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou ajustar bem, ó. E assim, eu fecho minha carreira com ponto baixíssimo. Olha como que fica perfeitinho aqui, gente. Bem fechadinho, né? Então, aqui mesmo onde eu tô, no segundo ponto alto, né? Na verdade, é o primeiro ponto alto da nossa curva, porque a primeira aqui, na verdade, são as correntinhas. Eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Até chegar na parte da curva. Até chegar no meu primeiro aumento. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 39 pontos altos, tá?
Isso aqui, gente, como é a parte reta do nosso tapete, é a lateral, não é a curva, então aqui sempre vai ter a mesma quantidade de pontos, tá? Só vai dar errado se caso você fizer alguma coisa errada aqui. Se tiver 40, é porque aconteceu alguma coisa errada. Você deve ter feito um aumento, ou às vezes sumiu um ponto porque você comeu um pontinho. E isso é normal quando a gente tá iniciando, tá bom, gente? Então, eu vou trabalhar aqui meus 39 pontos altos até chegar no primeiro aumento da curva. E vocês fazem de vocês aí. Já volto. Trabalhei aqui meus 39 pontos altos. Chegamos aqui no primeiro aumento da curva, tá? Ó, dos 5 aqui. Eu vou entrar nesse primeiro e vou fazer um aumento. Um aumento são 2 pontos altos juntos, tá? No próximo, repito o aumento. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, eu faço um aumento. 2 pontos altos sozinho. E no último, eu faço o aumento. Então, você consegue perceber que aqui no caso só fica 4 aumentos, né? Aqui os 2 primeiros, faço o nosso aumento, 1, 2. Aqui um sozinho, que é o terceiro, mais 1, 2. E aqui eu volto com a nossa sequência. Um ponto alto para cada ponto de base. Até o final do nosso carreira, tá? Essa carreira aqui é desse jeito que eu vou dar a volta. Na outra parte da nossa curva, vai ser da mesma forma, tá bom? Aqui a gente vai trabalhando os nossos 39 pontos altos. Como eu falei pra vocês, não tem como dar errado aqui a quantidade de pontos. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem de vocês, tá bom? Cheguei aqui na minha curva. Aqui a gente vai entrar no primeiro ponto alto da nossa curva, tá? A mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá bom, meninas? Meninos. Ó, um aumento. Mais um aumento. Opa. Aqui no meio, no terceiro, a gente faz um ponto alto sozinho, tá? No próximo, mais um aumento. Esse fio da Eurohome tá bem fininho. Por isso que tá espaçado o meu trabalho. Mas não é porque meu ponto é largo, não, gente. Porque o fio tá bem fininho. Ó. Então, aqui a gente ficou certinho, né, ó. Um ponto alto, junto aqui, um aumento, segundo aumento, aqui no terceiro sozinho, mais um aumento e aqui outro aumento. Então, ficamos com 2 de cada lado, né? Aqui, vocês lembram, né, do nosso pontinho que a gente pulou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem certinho como que ficou, né? Esse pontinho a gente fez sobre esse a gente fez sobre esse. E esse aqui a gente pulou, né? E a gente acabou de refazer ele. Então, eu podia fechar aqui, não vou fechar aqui porque vai ficar com esse buraco. Eu sempre fecho minhas carreiras assim, eu venho pro próximo, ó, bem apertadinho. Ó, como que ficou bem apertadinho. Tô colocando aqui de lado pra mim ver na câmera, gente. Então, aqui mesmo onde eu tô, eu já vou subir 2 correntinhas, tá? Que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui vou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, a mesma coisa. Meus 39 pontos, tá? O meu aqui, no caso, só fica com 39 a hora que eu dou a volta, né? Ah, não, fica com 39 aqui sim, é verdade. Aí eu me confundindo. Ah, não, fica com 39 a hora que eu dou a volta mesmo. Porque toda hora que eu vou fechar a carreira eu como um ponto, né? Então é isso, gente, vamos fazer um ponto alto aqui pra cada ponto que a gente tem da base, tá bom? Vou fazer o meu, vocês fazem de vocês. Finalizei aqui minha carreira, gente. Cheguei aqui na curva, tá? Ó, no primeiro aumento que a gente tem aqui, a gente vai fazer um ponto alto, opa, um ponto alto junto. No segundo, mais um ponto alto. Outro ponto alto não, perdão, gente, aumento, tá? Vamos trabalhar no aumentos, que é 2 pontos altos juntos, tá bom? Peço desculpa que eu falei errado. Então, aqui a gente teve, ó, 1, 2, 3, 4 aumentos, tá bom? Aí, aqui, vocês lembram que a gente tinha um sozinho? A gente entra e faz um ponto alto sozinho. Gente, é um ônibus, viu? O ônibus para bem aqui, ó, na frente da minha casa, peraí.
ao esperar o divo. Arrasou. Pronto. Aí aqui a gente fica com um ponto alto sozinho. No próximo a gente entra e faz um ponto alto, um aumento, né? Vai ficar a mesma coisa, gente. 4 aumentos de cada lado, tá? Bem certinho. Aqui no último a gente entra e faz o último aumento. Ó, entramos aqui na nossa curva, a gente fez 1, 2, 3, 4, um sozinho, mais 1, 2, 3, 4, tá bom? Aí aqui a gente vai seguir na curva, fazendo os nossos pontos altos na curva, tá? Vou fazendo meus aqui, vocês vão fazendo de vocês aí. E já volto. Mas aqui vai ser a mesma coisa desse, tá? Mas eu vim mostrar pra vocês. Finalizei aqui, gente, ó. Chegamos ao final. Estamos aqui no nosso primeiro aumento da curva, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês, ó. 2 pontos altos juntos no primeiro. No próximo, 2 pontos altos. 2 pontos altos. Vai ficar um total de 4 aumentos aqui. Aqui, nesse que ficou sozinho de novo. Aqui, 2 pontos altos. Dois pontos altos. Aqui, 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui nesse último. Tá, aqui a gente ficou com um total de, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos de um lado. Aqui o ponto sozinho, em cima desse que tá sozinho na carreira anterior. Mais 1, 2, 3, 4 sozinhos, né? Não podemos esquecer que a gente tem que fazer um ponto alto aqui, ó. Porque, pra não ficar faltando, né? Que a gente comeu ele no comecinho, né? A gente pulou ele. Pulo esse daqui e venho pra esse primeiro aqui, tá? Bem fechadinho. Olha que bonitinho que fica. Por isso que eu gosto de fazer assim, tá bom? Agora, a nossa próxima carreira, a gente já vai começar a fazer o Vzinho, tá? Aqui mesmo onde eu tô, eu já vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 pra ficar maiorzinho mesmo, tá? E 2 de separação. Laço, volto aqui no mesmo pontinho. É Vzinho, né? Fizemos o primeiro Vzinho. Sem correntinha de separação, a gente vai contar 1, 2, 3. E vai fazer um Vzinho. Gente, meu filho que tá tossindo, tá? Tá meio gripadinho. Mais um V. 1, 2, 3. E aqui assim, a gente vai fazer um Vzinho, tá? Na nossa parte da lateral, que é essa parte aqui do nosso tapete. Eu vou fazer o meu aqui, gente, eu vou contar quantos Vzinhos a gente vai fazer nas duas partes aqui da lateral, tá? Aí eu vou pedir pra vocês pegar uma sobrinha de fio, se você não tiver marcador, tá bom? Marcador pra gente marcar certinho e contar, porque vai ter uma diferença aqui dos pontos em V que a gente precisa ter, tá bom? Ao total, a gente precisa ter um total par de números em V, de 42 pontos altos, pontos em V aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui primeiro, vou ajustar aqui e já venho mostrar pra vocês, tá? Meninas, voltei aqui com a minha peça já trabalhada aqui na parte reta do nosso tapete, com alguns pontos em V, e eu coloquei aqui alguns marcadores, tá? Os marcadores foram colocados apenas no primeiro ponto aqui, pra iniciar a curva, e no último ponto, tá? Dos dois lados. Não é necessário colocar marcador, gente, eu só coloquei marcador pra mim poder explicar certinho pra vocês aqui, tá bom? Pra a gente se localizar melhor.
A única diferença que tem desse trabalho aqui é que na parte reta a gente vai pular 2 bloquinhos aqui de separação, então a gente vai pular 2 pontos altos, e aqui na parte da curva a gente vai pular somente um. Mas se o seu ficar um pouquinho diferente do meu, não tem problema algum, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. No final, a gente precisa ter um total de 42 vezinhos, tá? 42 espacinhos aqui. Tem que ser um número 42 que é par, tá bom? Pode fazer com 40? Pode também. Pode fazer com 44? Pode, não tem problema. Você vai ter que fazer uma pequena adaptação no bico. Mas é interessante aqui, nessa primeira carreira, a gente fazer com 42, tá bom? Então, aqui eu trabalhei alguns pontinhos V. Deixa eu contar quantos espacinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Então, aqui, como eu vou entrar na parte aqui da curva, eu vou começar a pular somente um, tá bom? Vai ser 2 correntinhas, o pontinho V aqui dentro, eu só vou pular um. Aqui não é não precisa ficar exatamente certinho assim como o meu, sabe? Só conta que precisa bater no final, né? Por conta de ser eu ter um bico depois, para não precisar fazer muitas adaptações. Por isso que eu resolvi colocar como é que é o nome? Os marcadores para ficar melhor aqui para mostrar para vocês. Mas quando eu fiz o tapete Miranda a primeira vez, que foi ontem no caso, eu não usei marcador, gente. Eu nem contei, na verdade, eu fui contar esse trabalho aqui hoje pra mim fazer pra vocês. Vocês acreditam? Porque eu não tinha nem contado ele ainda. Gente, que isso? Meu Deus, que é isso que eu tô fazendo? Então, aqui a gente vai fazer um Vzinho com 2 correntinhas igualzinhas. A gente só tá pulando um espacinho, tá? Ó, aqui a gente vai trabalhar ainda. Opa. Aqui, então, a gente teve um total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que aqui a gente já pode parar com o V, tá? Vou começar, o V não, perdão. Parar de pular um, vamos começar a pular 2 aqui de novo. Se você for contando, é até mais fácil pra você também. Aí deu 42, deu certinho. Você sabe que tá certinho já. Então, eu vou fazer o meu aqui, gente, até chegar nessa parte, tá? Nessa parte aqui, e daí eu venho mostrar pra vocês a quantidade que vai ficar, tá bom? Daí a gente vai contando. Na hora que chegar aqui, eu já venho com a contagem certa de vezinhos, e aqui até o final a gente vai contando, tá bom? Trabalhei o meu aqui, gente, acabei dando uma passadinha, tá? Contando desse vezinho aqui, perdão. Contando desse vezinho aqui, dando a volta até chegar aqui, eu tenho 36 vezinhos, tá? Lembrando que eu coloquei a nossa marcaçãozinha aqui, tá? No primeiro pontinho. Então, eu passei 2, ó, primeiro pontinho aqui, ó. Fiz mais 2 aqui do lado, tá bom? Vou esperar você chegar, ultrapassar aqui um pouquinho, pulando 2 pontos altos, tá bom? Então, nessa parte aqui da curva, a gente precisa ficar, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezinhos aqui nessa primeira curva, tá? Separados com um pontinho de base. E nessa outra aqui é menos, tá? Então, aqui, ó, 36. Aqui a gente vai pulando um, tá? Vamos ver aqui no próximo. Até aqui eu pulei 2. Por isso que eu disse, se o seu, ele der 46, mas não ficar certinho, exatamente igual o meu, não tem problema, não se preocupe. O importante é dar 42 vezinhos, espacinhos no final, tá? Isso que é a parte mais importante. Opa. Me confundi.
confundindo aqui. Vou pulando um, tá? Eu falei, os marcadores era só pra gente se localizar melhor aqui dentro do trabalho. Mas sem falar que é necessário o marcador, não é. Agora, eu vou contar um total pra ver quantos que deu aqui, tá bom? Se vai bater os 42. Ó, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Exatamente 42 pontinhos, gente. Ó, sobrou 1, 2 aqui no caso, né? Tem problema, a gente entra aqui. Ou a gente já... Não, vamos entrar aqui na terceira correntinha, tá? Então, vamos recapitular. Aqui, na nossa curva, a gente precisa ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezinhos separados com um espacinho apenas, tá? Pulando apenas um ponto alto de base. E nessa outra parte aqui, a gente precisa ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em um lado a gente precisa fazer 9 e no outro a gente faz 7, tá bom? Se o seu deu 42, mas não ficou exatamente igual ao meu, não se preocupe, que nem eu falei, gente. É só uma contagem. Agora pode tirar os marcadores, tá? Vamos tirar os marcadores aqui e a gente vai trabalhar mais rápido agora. A gente vai caminhar aqui pra dentro dessas duas correntinhas, vamos subir, ó. 3 correntinhas, que vai dar meu primeiro ponto alto, 2 de separação. E aqui dentro a gente vai fazer um Vzinho. Ó, fizemos um Vzinho, né? Laça sem correntinha nenhuma, vem pro próximo. Mais um Vzinho, tá? 2 correntinhas. E essa aqui vai ser a nossa sequência por toda a nossa volta, tá? Se o seu trabalho, ele querer embabadar porque tá com muita corrente, é só você fazer com uma corrente, tá bom? Mas eu aconselho você fazer com 2 mesmo, tá? Mesmo que ele dê uma leve embabadadinha depois. Só se tiver embabadando muito, muito, muito. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu, essa carreira aqui, eu vou dar a volta nela, tá bom? Eu vou dar a volta e já venho mostrar pra vocês aqui o resultado. Qual que é a próxima? Cheguei aqui ao final da minha carreira, que nem eu falei pra vocês, era só uma repetição, né? A gente continuou aqui com os 42 pontos altos. Finalizei aqui. Vou entrar assim, gente, por aqui dentro, assim, com o fio. Mas eu só vou arrematar depois, tá? Agora eu só vou ajustar ele aqui certinho, dar um nozinho pra ele ficar aqui quietinho. Mas ficou assim dessa forma. Agora eu vou estar fazendo, utilizando a cor bege, a Euro Roma, tá? Fio 6 também. E aqui, gente, eu vou fazer mais 2 carreiras idênticas a essa aqui, tá? Na cor bege da Euro Roma. Então, eu trabalhei 2 aqui no cru, vou fazer mais 2 nessa cor, tá? Assim que eu finalizar, eu venho aqui pra mostrar pra vocês que a gente vai estar fazendo uma carreira de ponto alto fechado, tá bom? Então, façam a de vocês aí, que eu faço a minha aqui. Coloquei aqui, ó. Só coloquei meu fio e dei um nó, tá? Vou subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntes, mais 2 de separação. E é a mesma carreirinha, tá? Vou fazer as minhas 2 carreiras e já volto pra mostrar pra vocês qual que vai ser a próxima, tá bom? Esse tapete, ele é bem descomplicado, gente. Ele é bem rápido e fácil de fazer. Que nem eu falei, eu só coloquei os marcadores ali só pra vocês terem uma noção e saber da quantidade certinha que a gente precisa fazer de vezinhos, né? Mas aqui é só seguir, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês, tá? Já volto. Dei a volta aqui no meu trabalho, meninas. E ó, deixa eu só tirar aqui os marcadores. Se o seu trabalho, ele começar a querer dar uma repuxada aqui na lateral, na borda, sabe, ó, essa parte não, mas essa aqui tá querendo levantar. É completamente normal, tá bom? A gente fez, ó,
4 carreiras sem aumento nenhum, 4 carreiras idênticas. Então, é super normal que queira dar uma emborcada aqui. A emborcada, gente, é quando tá faltando ponto, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira de ponto fechado, toda de ponto alto fechado, e na próxima, na cor bege. Na próxima, a gente vai trabalhar ainda mais uma carreira de ponto fechado na cor branca, tá? Então, aqui, ó, finalizei a minha carreira aqui, e aqui mesmo, aqui não, perdão, eu vou entrar aqui dentro das correntinhas e eu vou subir com 3 correntinhas que equivalem, perdão, 3 não, 2 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Aqui no próximo, eu venho fazendo ponto alto. 2 pontos altos, separar aqui no espacinho de 2 correntinhas, tá? Nessa parte aqui da lateral do nosso tapete, eu vou pular sempre esse primeiro espacinho que tem aqui do nosso V. Esse eu pulo, eu entro nesse, tá? E entro aqui dentro e faço 2. Esse eu pulo e venho nesse. Faço nesse daqui. Esse eu pulo. Esse, na verdade, ele é da parte de dentro aqui que a gente tá entrando, né? A gente pula ele e vem no outro. Na verdade, todo o trabalho vai ser dessa forma, tá, gente? A gente não vai trabalhar nessa alcinha daqui pra não ter muito ponto alto aqui dentro, senão vai acabar entortando a lateral e o nosso trabalho. Só pra gente ter um controle. A gente vai ter 9 aumentos na parte oval, mas é só 9 aumentos, tá? E não vai ser nessa parte aqui também, não. Então, eu vou trabalhar aqui até eu chegar na parte aqui da minha curva, tá? E já eu venho mostrar pra vocês. Ó, prontinho. A gente já iniciamos aqui na nossa curva, tá? Aqui, gente, não tem, assim, uma contagem exata de quando você bateu o olho, viu que chegou na curva, pronto, e vamos começar a fazer o aumento. A gente precisa fazer 9 aumentos, tá? Os aumentos todos vão ser aqui dentro das correntinhas. A gente não tá fazendo com 2 aqui, a gente vai fazer com 3, tá bom? Com 3, a gente pula esse primeiro, vem nesse. Ó, fizemos um aumento, aqui a gente já vai fazer o segundo, tá? Mas não tem, assim, uma contagem bem certinha, não. Na curva precisa ter 3 aumentos. Precisa ter 9 aumentos, perdão. Aqui a gente vai trabalhando da mesma forma. E na curva a gente vai aumentando um aqui. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, né? Pula esse, sempre vem nesse. 1, 2. Então, eu vou fazer aqui até eu ter os meus 9 aumentos e já venho mostrar pra vocês, tá? Por esse vem nesse. Vocês fazem de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui, tá bom? Fiz aqui a minha parte da curva, ó, com meus 9 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aumentos, vocês vê que ainda tá querendo dar uma leve emborcada, né? Precisaria de mais ponto. Eu não vou colocar mais ponto, gente, porque eu já sei, eu já fiz essa parte 3 vezes e eu tenho certeza que na próxima carreira ela já vai assentar. Sem aumento vai assentar. Se você perceber que na sua realmente tá precisando de aumento, você pode fazer mais aumentos na próxima carreira, tá bom? Só que você vai ter que fazer adaptação nos bicos aí, tá? Porque daí vai alterar aqui a quantidade de pontos que a gente vai pôr. Mas o importante mesmo, gente, é a sua peça tá bem assentada no chão ou na mesa assim, né? Então, se você viu que precisa de mais uns 3 pontinhos aqui pra ficar certinho, pode pôr, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu fiz os meus 9 aumentos, aqui eu vou continuar do jeitinho que a gente tava aqui mesmo, tá? Ó. Aqui eu vou trabalhar 1, 2, esse pulo vem nesse. E essa aqui vai ser minha sequência até chegar na parte da curva, tá? Na hora que eu chegar na parte da curva, eu venho fazer os 9 aumentos aqui com vocês. Bom dia, meus amores. Aqui vocês viram que deu uma iluminada, né? Deu uma clareada aqui no vídeo aula, porque já é dia, gente. Eu tava fazendo essa videoaula ontem à noite e eu acabei ficando muito cansada e deixei pra terminar aqui hoje, tá? Mas, ó, a gente parou aqui nos aumentos, tá bom? Ó,
Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos últimos aumentos, nossos 9 aumentos da curva. Chegamos aqui na parte reta, trabalhamos aqui bonitinho, tá? Pulando essa perninha aqui e vindo pro próximo, tá bom? E 2 aqui dentro, 2 pontos altos. E já chegamos aqui na parte da nossa curva. E aqui, ó, como eu falei pra vocês, gente, não tem aqui um lugar certinho que você vai lá, você precisa colocar, fazer 9 aumentos aqui, tá? Eu já vou iniciar aqui nessa parte, por isso que eu não vou colocar marcador aqui, porque é bem simples de fazer mesmo. Precisa ter 9 aqui e 9 aumentos do outro lado, tá bom? Então aqui... Nesse primeiro, já vou começar com o meu primeiro aumento. Pulo esse aqui, vem pra esse aqui, né? Do mesmo jeitinho que a gente tava fazendo. A gente fez os aumentos do outro lado, tá? Tem que ficar com um total de 9 aumentos dos dois lados. Pulo esse aqui. Do mesmo jeitinho, gente, sem segredo. Pulo esse, venho nesse. Aqui eu vou fazer até um total de ter 9 aumentos, tá bom? Eu vou fazer meus 9 aumentos, já venho aqui mostrar pra vocês. Fiz aqui meus 9 aumentos, deixa eu contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aqui, ó, pra fechar essa parte aqui, eu vou finalizar daquele jeitinho que eu tava mostrando pra vocês. Pulando essa perninha, né? Vindo aqui no meio, fazendo 2 pontos altos aqui dentro. E assim eu vou trabalhar até o final, a mesma sequência da nossa parte reta, tá bom? Se o seu estiver emborcando, que eu falei pra vocês, gente, ó, o meu tá querendo ainda dar uma emborcada aqui, como ali embaixo também. Não tem problema que na próxima carreira vai assentar, tá bom? A próxima carreira não tem aumento, é só uma carreira de ponto alto fechado na cor branca. Mas se o seu precisar, você pode fazer uns aumentos sim, tá? Eu vou mostrar pra você como que você pode tá fazendo esses aumentos. Só vai ter que fazer uma pequena adaptação no bico. Eu vou finalizar aqui minha carreira e já volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui, ó. Cheguei aqui, fiz o meu um ponto alto nesse último aqui. Esse aqui eu sempre tô pulando, né? Vou entrar nessa segunda aqui, nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Se você estiver fazendo com um fio mais grosso, um fio 8, eu tenho certeza que essa carreira não vai ficar tão espaçada assim, tá? Porque pode ver que o meu ponto não é largo, só que o fio ele tá muito fininho. E se eu fizer com uma agulha menor, não dá certo com o meu ponto, porque deve ficar muito pequeno. Por isso que eu tô fazendo com a 4. Mas isso é tudo questão do material que você tá utilizando, tá, gente? Se esse fio aqui tivesse com material, um fio de numeração, ele tivesse na espessura correta do fio 6, isso não estaria acontecendo. Tá tendo bastante problema com barbante, né, em relação a isso. Ó, uma parte não ficou tão apertada, a outra ficou, mas não tem problema. Eu falei, vai assentar agora. Eu falei pra vocês que eu ia fazer essa carreira aqui do fio na cor branca, que a gente vai dar a volta aqui de ponto alto. Eu ia fazer sem aumento, né? Mas eu decidi fazer com aumento sim, pra ficar melhor pra vocês. Porque nem todo mundo tem uma tensão de ponto igual, né? E o meu também quis dar uma repuxadinha aqui nessa carreira, por conta do meu fio tá mais fino. Então, vamos lá. Coloquei já o meu fio branco aqui, no primeiro ponto aqui que a gente... No primeiro aumento da nossa parte da curva, tá? Aqui... Eu já vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Entro aqui dentro e faço mais um ponto alto, ficando com 2, o primeiro aumento. Agora, eu vou dar uma sequência aqui de 3 pontos altos separados, tá bom? Sozinhos aqui, pra cada ponto da base. 3 pontos altos, ó. No próximo, eu vou entrar aqui e vou fazer um aumento. E essa vai ser a minha sequência até eu ter 9 pontos altos, tá? 9 aumentos, perdão. 3 pontos altos, mais um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência até ter 9 aumentos, tá? Se caso a sua carreira, é sempre bom você pegar a sua peça e esticar na mesa pra você ver como que ela tá ficando, tá bom, gente? Numa superfície plana. Se caso essa carreira aqui sua, ela estiver fazendo isso aqui, ó, querendo subir assim pra cima, significa que tá emborcando. Ela tá com pouco ponto, você precisa acrescentar mais pontos de aumento. Então, aqui no caso, eu tô fazendo, ó, com 1, 2, 3 de separação. Você pode fazer com 2 pontos de separação, a consequência disso vai ser mais aumentos que você vai fazer. Aí, no caso, aqui eu tô fazendo com 9, você pode fazer com 12 ou 13, tá bom? Não tem problema. No final, na próxima carreira, que a gente vai adaptar, que a gente precisa ter uma quantidade exata de vezinho, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, até eu ficar com um total de 9 aumentos e já volto mostrando pra vocês. Gente, vão ter que ouvir agora meu vizinho cortando a grama, tá? Olha aqui, fiz meus 9 aumentos, tá bom, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Aí aqui a gente vai dar uma sequência, nessa parte aqui na lateral do nosso tapete, um ponto alto pra cada ponto de base, tá?
O meu, como eu falei pra vocês, eu ia fazer só 9 aumentos e deu certinho. Então, aqui um ponto alto pra cada ponto de base. Na hora que eu chegar ali na nossa próxima curva, no primeiro pontinho do aumento, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu vou fazer a mesma coisa, gente. 9 aumentos também da mesma forma como eu fiz aqui nesse trabalho. Então, da mesma maneira, eu não sei como que você tá fazendo, mas se você estiver fazendo assim como eu, 9 aumentos, você vai fazer a mesma coisa de lá. Mas eu volto pra vir mostrar aqui pra vocês, tá? Trabalhei aqui na minha lateral. Deixa eu puxar aqui o cabo do meu carregador. Tava carregando meu celular. E chegamos aqui ao primeiro aumento, tá bom, gente? Primeiro pontinho aqui do nosso aumento. Eu vou laçar, vou entrar aqui dentro e vou fazer mais um aumento. 3 pontinhos altos de separação, tá? Até o próximo aumento. 2, 3. E vocês fazem de vocês aí da maneira que vocês estão fazendo. A quantidade de pontos altos separando os aumentos, tá? Vai deixando aqui, gente, como que vocês estão fazendo, se tá dando certo. Ó, o meu tá bem certinho aqui, ó, não tá embabadando nem um pouquinho, não tá emborcando, tá? É muito importante vocês deixarem aqui pra mim o feedback de vocês de como que tá ficando o trabalho, pra mim ter uma noção. Opa. 2, 3. Mais um aumento aqui. Então, aqui eu vou fazer uma sequência, gente, a mesma sequência, na verdade, tá? De 9 aumentos nessa parte aqui. Aí, assim que eu finalizar os 9 aumentos, eu vou seguir um ponto alto para cada ponto de base até o final aqui, tá? Eu vou fazer o meu assim porque é uma repetição e vocês fazem de vocês, tá bom? A próxima cor que a gente vai trabalhar vai ser o quartzo da Barroco, tá? Que é a última cor também. E a gente vai seguir umas carreiras de repetição bem legal, bem gostosa de trabalhar. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem de vocês aí, tá bom? Gente do céu, tá cortando quase na frente de casa aqui. Terminei aqui minha carreira, tá? Como eu falei pra vocês. E olha que belezinha que tá ficando. Gente, nem vou prolongar muito aqui, ficar falando muito por causa desse barulho. Então, aqui eu vou cortar o meu fio, tá? Puxar aqui pra frente, passo pra trás. Vou dar um nozinho aqui só pra não prender, tá? Depois eu vou fazer o remate bem certinho. E aqui, meus amores, a gente vai trabalhar... Deixa eu tirar a cor branca do chão pra não sujar, né? A gente vai trabalhar agora com o quartzo da Barroco. Você pode entrar aqui em qualquer ponto alto, tá? Eu vou virar, que eu vou trabalhar do outro lado aqui agora. Vamos começar por aqui, essa parte reta, tá bom? E aqui eu vou começar a fazer os meus Vzinhos. São os Vzinhos que a gente já trabalhou, tá? Na carreira anterior. Ó, entro, né? 1, 2, 3... 3 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto e 2 de separação. Laço o fio, vou entrar no mesmo ponto e vou fazer o Vzinho, tá? Pulo 1, 2 no terceiro e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação e temos mais um Vzinho, tá? Agora eu vou explicar pra vocês como que nós vamos trabalhar nessa carreira aqui de Vzinho, tá? Tanto nessa parte reta aqui, quanto nessa outra aqui, nós vamos estar pulando 2 pontos altos, tá bom? Como eu mostrei aqui pra vocês. 2 pontos altos de base. Na curva, eu vou estar pulando somente um, tá bom? Tanto nessa como nessa daqui também, somente um. Dá pra vocês fazer assim, eu tá mostrando, tá bom? Aqui, gente, o que é importante é a quantidade de Vzinhos que nós vamos ter no final. A gente precisa ter uma quantidade exata de números pares, tá bom? Aqui eu preciso ficar com 72 Vzinhos no final, tá? Vzinhos desse aqui, certo? Então, nessa primeira carreira, você já faz aí os seus Vzinhos e você conta. Se o seu não der 72, não tem problema. Ele pode ficar também com 70. É sempre número par, tá bom? Se ficar com número ímpar, vai dar errado, porque vocês vão entender no final pra dar certinho no bico. Então, eu vou fazer como eu expliquei aqui pra vocês. Dei a volta aqui na minha carreira, amores, e fiquei com um total de 72 Vzinhos exatamente, tá bom? Aqui, nessa parte reta, eu fui trabalhando, ó, Vzinho pulando 1, e daí fui mesclando, pulando 2, aí fazia o Vzinho e pulava 1. Aí fazia o Vzinho e pulava 2. Aí depois pulava 1, depois pulava 2, tá bom? E aqui na nossa parte da curva, eu fui pulando somente 1, tá? E aqui fui pulando somente 1 também. E fiquei com 72 Vzinhos. Que nem eu falei pra vocês, meninas, o importante aqui... Deixa eu abaixando vocês enquanto eu vou falando. O importante é a gente ficar com um total de números pares, tá? Às vezes o seu deu certo aí com 70. Ok, não tem problema, o bico vai dar certinho. Se o seu deu certinho, deu 68, o bico vai dar certo. Pra dar certo aqui no bico de acabamento, tem que dar um número par, tá bom? Não pode dar número ímpar. O meu aqui eu quis fazer com 72, que é a mesma base que eu já tenho aqui dos tapetes Miranda pronto, tá? Então aqui, ó, sem enrolação,
A gente já entrou aqui no meio do Vzinho, tá? Com ponto baixíssimo. Eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais 2 de separação. E aqui a gente vai fazer uma repetição, tá? Vzinho dentro de Vzinho. Ó, laço fio, vem aqui. 2 correntinhas. Opa. Laço fio, vem pro próximo. 2 correntinhas. A gente vai fazer um total aqui de 5 carreiras de Vzinho nessa cor quartzo, tá bom? Eu vou fazer a minha 5 carreiras e eu já volto aqui com a última carreira, que é o bico, tá bom? E vocês fazem a de vocês. Se caso vocês sentir que tá querendo embabadar, é só você fazer com uma correntinha de separação aqui no meio, tá? Ou você pode ir mesclando, fazendo aqui com uma e na próxima 2, com uma, 2, com uma, 2. Ou se você perceber que tá querendo emborcar, pode colocar 3 correntinhas, tá? Aí você pode fazer a mesma coisa que eu falei. Uma você faz com 2, a outra com 3. 2, 3, 2, 3, até o final. Tudo depende. Se o seu tiver embabadando, você coloca menos ponto, diminui a quantidade de correntinhas. Se tiver querendo emborcar, você aumenta a quantidade de correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas 5 carreiras aqui de Vzinho e já volto pra vocês, pra gente finalizar o tapete. Trabalhei aqui, meninas, as minhas 5 carreiras de leque de V, né? E olha que perfeição que ficou. Em relação à largura do tapete, aqui, deixa eu medir. Porque a gente pode ter feito tapete com não sei quantas vezes, pode dar diferença, né? Ó, sem o bico, ficou com 39 centímetros. Com o bico, fica 46. Tá? Vai ficar com o bico aqui, 46 centímetros aproximadamente. Se você quiser o seu tapete mais largo, é só você fazer mais carreiras de ponto V, tá bom? Que não tem problema, porque aqui é só repetição, não vai mudar, não vai alterar nada aqui no bico, tá? Olha que lindo que ficou perfeito, retinho. E essa última carreira aqui de V, meninas, eu não fiz ela com 2 correntinhas, eu fiz somente com uma, tá bom? Pra ficar assim, ó, bem assentadinho, bem alinhadinho. Porque senão ia querer embabadar a minha peça, porque ia começar a ficar com muito ponto, né? Então, eu diminuí uma correntinha de cada pontinho V. O que a gente fez? Ó, então, ficou com 39 de largura e de comprimento ele tá com 66, tá? Ó, 66 aqui ele tá. Agora, a gente vai fazer o bico. Deixa eu abaixar vocês. Esse bico, meninas, é só uma carreirinha, tá? Bem descomplicada, bem facinho. Ó. Aqui tô no meu... Perdão, gente. Deixa eu ajustar aqui certinho. Estamos aqui, então, no nosso último Vzinho. Aqui a gente tem nossas 3 correntinhas. Vamos entrar aqui. Bem apertadinho, tá? Aqui a gente caminha pra uma correntinha com ponto baixíssimo. E aqui a gente vai subir um total de 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, tá? Mais 3 correntinhas. Laço fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Ajusto, coloco mais pro canto, tá? Que aqui a gente vai fazer o bico. Faço um total agora de 6 correntinhas. 6 não, perdão, gente, 5. Laço meu fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço o fio e venho aqui dentro. E esse aqui é o nosso biquinho. Olha que bonitinho que fica o nosso biquinho. A gente vai pular esse espaço, perdão, 2 correntinhas. A gente pula esse Vzinho aqui, a gente vem pro espaço, tá? 2 correntinhas, pula esse Vzinho e vem pro espaço. Laço o fio e entra aqui dentro. Faz um ponto alto e a gente repete. 3 correntinhas, laço o fio, vem aqui dentro do Vzinho. 5 correntinhas. Laço o fio, vem aqui dentro. 3 correntinhas. Laço o fio, vem aqui dentro. Olha que bonitinho que fica o nosso biquinho. Esse é o biquinho do tapete Miranda, meninas. 2 correntinhas, separação. Pulo esse Vzinho, venho pro espaço. 2 correntinhas de separação e venho pro outro espaço. E aqui dentro eu vou repetir de novo o mesmo motivo. Ó, como que a gente faz a conta desse tapete aqui pra dar certo o biquinho final dele?
Tem que ser de 2 em 2. Pra tirar foto, vocês sempre ajustam, viu, gente? Pra ficar bem bonitinho, assim, bem certinho, tá? Mas olha que gracinha que é o biquinho do tapete Miranda. Pra dar certo o biquinho, você tem que fazer uma contagem, gente. Ó, aqui a gente trabalhou dentro do V, né? Então, a gente conta leque, daí a gente vem ponto, ponto, leque, ponto, ponto, leque, ponto, ponto, leque. Por isso que tem que ser um total de vezinhos pares pra dar certo aqui no fim, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem de vocês aí e daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Finalizei nosso tapete Miranda e olha que perfeição que ficou, meninas. Já finalizei e já arrematei ele todinho. Ele ficou lindo, gente. Um tapete simples, rápido de fazer e ele dá um acabamento muito sofisticado na peça, né? Agora, vamos pesar pra gente ver a quantidade de gramas que ficou esse tapete. Deixa eu colocar aqui minha balança. Eu sempre coloco um prato pra poder ajustar certinho, colocar certinho o tapete dentro. Aí eu tiro a tara, tá? É muito importante isso. Ó. 265 gramas ficou esse tapete Miranda, gente. Cadê minha fita métrica? Minha fita métrica eu tinha pegado antes. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu medir pra mostrar pra vocês que perfeição que ficou. Aqui no meu ateliê, eu tô vendendo esse tapete por R$35. Isso mesmo. Mesmo usando barroco, gente. Porque gasta muito pouquinho de material. É muito pouco barroco. O barroco, eu fiz esse tapete, tô tentando fazer aqui com uma mão só, mas tá difícil. Gasta muito pouco material. Ué, cadê minha fita? Gente, eu não sei onde tá minha fita. Achei minha fita, meninas. Tinha caído do outro lado da mesa. Mas, ó, ele ficou de comprimento de um bico ao outro com 73 centímetros, tá bom? E de largura... Deixa eu pôr aqui assim. Ficou com 46 certinho, como eu tinha falado pra vocês. E é isso, meninas. Se você gostou dessa videoaula, já me deixa aqui o que você achou ela. Me deixa aqui também a quantidade de gramas que ficou. E se você quiser me marcar nas redes sociais pra mim ver o resultado do seu trabalho, pode marcar. É @ateliê Miranda Fiz, tá bom? E fiquem com Deus.